Bom, pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. 6 temas no total, 2 deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas, a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte. Lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título: a OTAN requentará a guerra. E quando eu falo de guerra, de conflito, estou falando do conflito da OTAN contra a Rússia, que acontece na Ucrânia. Por quê? Porque até alguns dias atrás, o que a gente estava vendo? Os Estados Unidos desacoplando do projeto, o projeto Ucrânia naufragando e o clima de fim de festa. É isso que a gente estava vendo. De certa forma, é o que ainda estamos vendo no que tange aos Estados Unidos. Só que parece que está ocorrendo aí uma força-tarefa, um esforço extra por parte de alguns países europeus para não deixar a peteca cair e para que os países europeus possam assumir a responsabilidade que até então vinha sendo majoritariamente dos Estados Unidos pelo apoio dado à Ucrânia. Não que a Europa não tenha dado o apoio, mas se os Estados Unidos vão sair deste projeto, ou pelo menos vão sair de um certo protagonismo, alguém terá que assumir. E me parece que está tendo uma campanha de responsabilidade compartilhada por parte de países europeus para assumir o lugar dos Estados Unidos. A grande pergunta segue sendo a mesma. A União Europeia, a Europa continental, tem condições de assumir um fardo com esse peso? Essa é a grande pergunta que eu volto a colocar. Porque tudo parecia muito claro até alguns dias atrás. Ó, o projeto está naufragando, os ratos inclusive já estão fugindo do barco. Só que de uns dias para cá, uma força-tarefa foi iniciada para que a Europa assuma o lugar do apoio dado pelos Estados Unidos. Inclusive, hoje eu vou trazer para vocês aqui uma matéria do Financial Times, que é praticamente uma ordem que foi comprada na mídia, dizendo o seguinte: galera, não vamos deixar a peteca cair, não vamos deixar o projeto Ucrânia afundar, vamos tentar passar aí uma impressão mais positiva para o público, porque a coisa está muito caída para o lado da Ucrânia. É uma matéria bem interessante, um editorial do Financial Times, tá? Quase que pedindo socorro, assim, né? Trago aí a seguinte matéria, não é essa matéria aqui, tá? É uma que vem nas próximas telas aí para vocês. Trago a primeira matéria, que é a seguinte, né? Porque a pergunta colocada é: a OTAN requentará a guerra? Conseguirá fazer isso? A guerra contra a Rússia, né? Logicamente. Próxima guerra da OTAN contra a Rússia? Uma pergunta. Preparando-se para conflitos de alta intensidade, diz o presidente da República Tcheca. Não é a primeira vez que eu trago colocações dele aqui. Agora ele faz essa colocação de que existe uma preparação para um conflito mais profundo, que seria uma segunda etapa do que está acontecendo na Ucrânia. Então a Ucrânia foi uma etapa, agora estaríamos caminhando para outra etapa num conflito da OTAN contra a Rússia. É isso que está sendo colocado pelo presidente tcheco. No mapa coloquei para vocês o que é: parte da Rússia pintada em amarelo, a Ucrânia pintada em verde e a República Tcheca pintada em laranja, porque são os personagens aí, são os países envolvidos nesse primeiro momento da discussão. Começo pelas letrinhas vermelhas, primeiro ponto. Ele disse, o presidente da República Tcheca, que a OTAN considera a Rússia a maior ameaça para a Europa. Isso ele não está dizendo nada novo, não é nenhum raio em céu azul. O que ele está colocando é o que está na origem da OTAN. Quando a OTAN surge, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, ela surge nesse contexto de fazer frente à ameaça soviética, discurso da OTAN, tá? Estou colocando aqui aquilo que está explícito aí, que é explicitado pela própria OTAN. Fazer frente à União Soviética, salvaguardar a democracia na Europa, a liberdade, etc. Todo esse papo aí, né? Na verdade, a OTAN serviu para quê, majoritariamente? Para funcionar como um coturno
britânico-estadunidense pisando o pescoço da Europa continental. Isso é a OTAN. Então, quando o presidente tcheco fala que a função da OTAN é ver a Rússia ou enfrentar a Rússia como sendo a maior ameaça, isso está na origem da própria OTAN no contexto de Guerra Fria, a função que ela teve. Pós-Segunda Guerra Mundial, temos esse momento. União Soviética e britânicos e estadunidenses enfrentando um novo momento, que é enfrentar a União Soviética. Daí começa aquele discurso de salvaguardar a democracia, que inclusive é até hoje. Quando a gente lê os textos do Atlantic Council, que é um centro de estudos da OTAN, a gente vê o que ali? A gente vê o mesmo tipo de discurso, o mesmo proselitismo nojento, que é essa coisa de democracia, liberdade, civilização, contra autocracias, contra a barbárie, é a mesma coisa de sempre. Então o presidente tcheco não está dizendo nada novo aí. Tá? Segundo ponto, letrinhas azuis. O presidente da República Tcheca também diz que a OTAN prepara um grande conflito e que a Europa seguirá apoiando a Ucrânia. Aí a grande pergunta é, substituindo o protagonismo dos Estados Unidos até então, porque me parece que nos Estados Unidos não existem condições para que os Estados Unidos sigam protagonizando esse apoio aí dado à Ucrânia. Ainda que a gente tenha visto o Reino Unido parecendo mais exacerbado no apoio, a Polônia, durante boa parte do conflito, parecendo o aliado mais fiel de todos, tanto é que agora está até em atrito com a Ucrânia. Né? O que a gente foi vendo foi uma degradação das relações Polônia e Ucrânia, que a Polônia era o grande parceiro, inclusive, até porque a Polônia tem um projeto ali de abocanhar parte do território ucraniano, mas agora a Polônia e a Ucrânia estão até em atrito, por causa de interesses variados ali que eu já discuti com vocês. Né? A nova aí é o que? São bloqueios de caminhoneiros ganhando apoio de agricultores, que já vinham com problemas com a Ucrânia por causa da questão dos grãos que entram, grãos ucranianos que entram na Polônia e geram problemas para os agricultores. Só que, embora Reino Unido e Polônia tenham se apresentado como os grandes e entusiasmados apoiadores da Ucrânia, os Estados Unidos sempre foram o grande lastro em termos de apoio material. Até porque quem construiu pacientemente, principalmente, o projeto Ucrânia como arma da OTAN foram os Estados Unidos, que participaram, forjaram o Euromaidan para colocar a Ucrânia nessa situação. A questão é se a Europa tem competência e tem possibilidades e tem bala na agulha para ocupar o espaço dos Estados Unidos. Essa é a grande questão. Né? Continuamos aí. Mesmo assunto, letrinhas azuis. Depois, já falo dessa matéria da Associated Press aqui, tá? Que tem a ver com esse assunto que eu estou discutindo também. O presidente da República Tcheca repete o mantra de dizer que se a Rússia sair forte da guerra com a Ucrânia, colocará outros países europeus em risco, que é o velho, o perigo russo, o risco russo, a ameaça vinda do leste, que antes era a ameaça soviética, o risco vermelho, só que claro, agora a Rússia não é mais União Soviética, né? A Rússia já não tem mais uma campanha e uma denominação socialista, então é obrigado a mudar um pouco o tom do discurso, mas o fundo continua sendo basicamente o mesmo, né? Um sentimento anti-Rússia, ataque aos elementos da cultura russa, inclusive, é muito mais do que propriamente um ataque ao governo do Vladimir Putin. A gente vê fortes elementos de russofobia, proibição de livros russos, como a gente viu acontecer em alguns países, de artistas e atletas russos não poderem participar de eventos. A gente vê a seleção russa aí muito mais voltada para o continente asiático do que para participar de qualquer evento com a Europa. Então, a derrota da OTAN na Ucrânia não representa um risco da Rússia dominar toda a Europa, o que nunca esteve colocado. Né? Isso aí é um discurso britânico-estadunidense para trazer a Europa continental para o seu lado. O que está colocado é um vexame da OTAN. A Rússia sozinha dedicou um certo esforço na Ucrânia e conseguiu superar o esforço da OTAN. Isso é o que está colocado. E é um vexame para a OTAN. Não que a Rússia
não seja uma força considerável para a gente chamar, perdeu para a Rússia. Não, não é por isso. Eu chamo de vexame porque são várias forças que uniram os seus apoios, colocaram na Ucrânia e acabaram perdendo para a Rússia, né? Então, a Rússia enfrentou uma coalizão e saiu vitoriosa. Por isso que é um vexame para a OTAN. E a Rússia saiu forte economicamente, a Rússia saiu com uma indústria bélica reforçada, com um ganho de capacidade de produção. Então, e a OTAN aconteceu justamente o contrário, recessão econômica, né, um período de estagnação do crescimento econômico dentro da bolha da OTAN, evidentes problemas de logística da indústria bélica da OTAN. Letrinhas vermelhas. A OTAN acionou políticos fantoches de países europeus para que assumam a função do apoio dos Estados Unidos. Isso me parece muito claro. Houve uma operação aí, vamos para cima, né, para ver se a gente reverte a situação em relação à Rússia, ou pelo menos dá um tom público de que as coisas precisam mudar. Matéria da Associated Press. Quase metade dos estadunidenses, dos norte-americanos, dos americanos, né, chame como quiser, né? Eu já chamei de americana, deve alguém diz, não é para chamar de estadunidense. Eu chamei de estadunidense, e alguém diz, não é para chamar de americano. Norte-americana, então, eu chamei de tudo quanto foi jeito. Eu prefiro chamar de estadunidense, né? A quase metade dos estadunidenses acha que os Estados Unidos estão gastando muito com a ajuda da Ucrânia, diz uma pesquisa da Associated Press com outro instituto lá. Isso revela, em parte, por que é difícil manter o apoio à Ucrânia dado pelos Estados Unidos, porque a população dos Estados Unidos ela já não vê com bons olhos, tem um cenário pré-eleitoral, então é preciso botar, é um cenário eleitoral já, né? Cenário eleitoral. Né? Os Estados Unidos tem várias fases ali eleitorais, mas já é um cenário de eleições presidenciais, de forma que não é popular manter o apoio à Ucrânia, porque a população não quer isso. Letrinhas verdes. 45% dos Yankees aí dizem que o valor é alto demais, enquanto 38% acham adequado. Ou seja, a maioria responde que é muito dinheiro para a Ucrânia. O apoio tornou-se impopular. Por isso, países europeus, onde essa tendência também será crescente, vai ter que assumir essa função aí. Tem que perguntar para o povo europeu o que acha. É sempre essa a questão, né? Sempre essa a questão. Letrinhas azuis. Continuo no mesmo assunto da matéria da Associated Press ali, né? Os péssimos resultados e o fato da corrupção engolir o dinheiro da ajuda explicam a impopularidade. Ou seja, não apresenta resultado, a contraofensiva foi uma vergonha e o dinheiro que vai está enriquecendo de maneira ilícita muita gente. Isso leva à impopularidade. Por que o meu dinheiro está indo para isso se não está dando resultado nenhum? Aí a matéria do Financial Times que eu comentei com vocês. Ó. A Ucrânia precisa de garantias dos seus aliados. Isso aí é um apontamento direto para a Europa. O Financial Times eu acho que é britânico, né? Posso estar enganado, mas acho que é britânico. Então significa o quê? Temos aí um comando. Né? Ó, precisa de aliados, precisa que alguém banque, garantias. A matéria continua. O governo ucraniano teme que a fadiga de guerra esteja a crescer nos Estados Unidos e da União Europeia. Então, um começa a se desanimar, vai desanimando de maneira sistemática os outros. Mas o desânimo é por quê? Porque a Ucrânia não apresenta resultado. Não tem nada a ver com eu vou levantar o moral e eu vou ganhar o conflito na base do vamos lá. As condições concretas, técnicas, tecnológicas, de campo, estratégicas da Rússia foi que venceram, não tem nada de ânimo aí. A Rússia foi trabalhando ao seu modo e construiu uma vitória sólida sobre a OTAN. Só que agora tem uma operação levanta defunto aí para ver se conseguem fazer alguma coisa em relação à Ucrânia. Letrinhas vermelhas. Porque assim, eu vinha trazendo para vocês aqui um cenário assim, progressivamente complicado para a OTAN e que era um cenário de fim de festa. Agora o pessoal está tentando aí aquele cara que no meio a festa está acabando, estão quase acendendo as luzes, ele resolve querer dançar, manda lá o DJ tocar uma música mais animada para ver se o pessoal desiste de ir embora e dar um último sprint ali. Só que, né, que vai acontecer, né?
Letrinhas vermelhas. A matéria do Financial Times afirma que a Rússia sentiu que os ventos da guerra viraram de maneira determinante em seu favor. Isso é verdade, isso é muito verdade. E o que representa uma crise da OTAN. Então o pessoal está tentando assim, vamos manter aparências pelo menos, nem que seja para o Biden tentar vencer uma eleição. É muito difícil o Biden vencer uma eleição. Eu não sei que tipo de estratagema, eu não sei que tipo de operação George Floyd os democratas vão ter que botar no centro da coisa aí para ver se conseguem gerar um cataclisma eleitoral. Porque do jeito que a coisa está, letrinhas verdes. A União Europeia não consegue cumprir metas de defesa e os Estados Unidos têm divisões políticas sobre manter o apoio. Ou seja, a Ucrânia está olhando para o horizonte e está vendo uma tempestade no horizonte, porque não tem nada muito promissor para a Ucrânia. Por isso essa tentativa de reaquecer com o Boris Pistorius, que é o ministro da Defesa alemão, indo até a Ucrânia, com representantes do Conselho Europeu indo até a Ucrânia, até a líder da Moldávia estava lá para conversar. Mas o fato é que a situação é muito complicada, é muito difícil reverter esse atual momento aí. Não é bem assim, né? A gente quer e a gente faz. Você está falando de forças contra forças, né? Depende do outro lado também, né? E a Rússia não está muito disposta a entregar a rapadura ali, né? Letrinhas azuis. Ainda mesmo assunto, né? Matéria do Financial Times. O Financial Times pede que a OTAN redobre as manifestações públicas de apoio à Ucrânia para demonstrar mais força, evitar que a Ucrânia desanime e até para não parecer o que já vinha acontecendo, né? Tanto é que eu trazia aqui. Olha, a sensação que eu tenho é de que o pessoal tá, o último que sair, desliga a luz. Por quê? Porque estava um clima de fim de festa. Tanto é que eu levantei isso nos últimos dias. Agora vem aí a operação, opa, não vamos deixar cair tudo tão rápido assim, porque senão a coisa vai ficar feia para nós. Aí mais uma matéria, né, que revela um momento complicado. Né? Mas isso aqui já é de tempos, tanto é que o governo ucraniano construiu ali setores do governo ucraniano, setor de defesa. Houve um escândalo de corrupção, porque eles montaram um grande esquema de ganho de dinheiro, extorquindo pessoas para liberar elas do recrutamento. Porque ninguém queria ir para o fronte, que foi chamado aí ao longo de todo o conflito de moedor de carne. Carne ucraniana, lógico, porque os caras entravam lá, duravam poucas horas no fronte. Trago a seguinte matéria, da Business Insider aí, né? Os esquivadores do recrutamento, as pessoas que fogem, né, os caras que fogem do recrutamento ucraniano, que não querem entrar em guerra contra a Rússia. E tem uma matéria sobre isso e sobre a dificuldade que a Ucrânia está tendo para trazer esses caras de volta. Por quê? Porque o material humano disponível para a Ucrânia já não é muito grande. Então a Ucrânia aí, tanto é que o Zelensky disse alguns dias atrás que dependendo do rumo das coisas, a Ucrânia vai matar as próximas gerações também no conflito, porque não tem mais gente para botar no fronte. Letrinhas vermelhas. A Ucrânia está em campanha para capturar homens. O termo é esse, tá? É capturar. Imagens, vídeos vindos da Ucrânia mostram que os caras estão pegando os caras no laço na rua para levar, botar no fronte, né? A Ucrânia está em campanha para capturar homens que fugiram do país, que é visto aí como, o fronte é visto como um moedor de carne, e os caras fogem mesmo, muita gente já fugiu. A Ucrânia está numa campanha para trazer esses caras de volta, só que colocam nas letrinhas verdes ali, último ponto. Os países da Europa não estão considerando atender ao pedido da Ucrânia. Aí a pergunta que fica é como manter a guerra, né? Aí ainda não chegaram no ponto tecnológico de botar robôs no fronte. Então, o que vai se fazer, né? Já contrataram mercenários, vários combatentes de grupos terroristas, muitos dos quais atuavam na Síria contra o governo Bashar al-Assad, foram recrutados. Tanto é que teve a participação dos chechenos ali, né, aquela parceria com o Kadyrov, que tinha por função ir atrás desses combatentes aí, porque a Chechênia tem uma expertise em achar e neutralizar esse pessoal. Então a Rússia fez uma operação bem feita, pontual, conseguiu sucesso na sua operação e agora a pergunta da OTAN é o que fazer? O que fazer? Saímos da Ucrânia, fronte da OTAN, vamos para o outro fronte em construção, porque Israel
continua no seu tensionamento, nos seus massacres que podem arrastar a região inteira para uma guerra. Não estou dizendo que vai acontecer, estou dizendo que isso pode acontecer, né? Vocês sabem que eu tomo todo o cuidado do mundo e eu fico muito feliz quando vocês comentam, professor, eu fico feliz porque tu não é sensacionalista. E realmente, se tem uma coisa que eu não sou, é sensacionalista. Eu fujo disso, eu evito, é urgente, né? Atenção, bomba. Acho que a gente tem que manter uma conduta, né, mais linear, assim, né, sem muitos sobressaltos. Eu sei que isso aí chama mais atenção, traz mais gente, mas isso acaba se tornando cansativo para quem acompanha o canal. Tem gente que acompanha o canal há muito tempo desde que eu estou na rede, né? E então acaba se tornando uma coisa cansativa para quem está ali, né? Eu prefiro manter uma conduta linear, sempre explicando para os novos que estão chegando o máximo possível dos conceitos que eu uso, integrando o pessoal na discussão, mas sem essa coisa do vai ganhar, vai perder, vai ganhar, vai perder, o mundo vai acabar, o mundo não acabou. Isso gera até uma ansiedade muito pouco que eu não gostaria de gerar nas pessoas, né? Melhor de ter essa conduta. O mundo é uma desgraceira faz muito tempo, entendeu? Então não vai melhorar nem vai piorar muito, né? As coisas às vezes têm uns picos de muito ruim, muito bom, mas no geral a coisa é sempre muito complicada. Tá, sim, vocês sabem que eu não sou um cara muito otimista sobre a realidade, né? Segundo tema, vamos lá para a faixa de Gaza, né? O Biden e os jornalistas em Gaza, porque os Estados Unidos não querem mais jornalistas em Gaza, porque eles podem, por acaso, acabar vendo e divulgando, noticiando a verdade. Isso é um grande problema para os Estados Unidos. Não fosse isso um problema, o Julian Assange não estaria preso como está numa masmorra britânica. A prisão do Julian Assange representa o quê? Que a verdade não é bem-vinda para britânicos e estadunidenses. É um crime falar a verdade, sobretudo quando aponta crimes de guerra cometidos pela máquina assassina da OTAN. Trago aí o trecho de uma matéria do Portal Político. O título da matéria não é esse é um trecho de uma matéria que saiu no dia 21 de novembro. Tá? O trecho diz o seguinte: e havia uma preocupação da administração Biden, por isso que eu coloquei entre parênteses, o Biden ali foi eu que coloquei, tá? Mas é que a matéria fala sobre a administração Biden, tá? Só que na matéria está só administração. Sobre uma consequência não intencional dessa trégua humanitária aí, né, que está para ter o seu início, né, para ter nessa sexta-feira, que permitiria aos jornalistas um acesso mais amplo à faixa de Gaza e a oportunidade de iluminar ainda mais a devastação ali e virar opinião pública contra Israel. Não precisa virar opinião pública contra Israel, a opinião pública já está contra Israel. Tá? Então essa virada ela ampliaria a opinião pública contra Israel. Claro, portal político, então ele vai colocar as tintas da OTAN ali, mas o fato é que a opinião pública não vai virar contra Israel. A opinião pública já está contra Israel. O que pode é piorar o quadro contra Israel. Aí no mapa eu pintei Israel em verde, territórios palestinos em laranja, o único que dá para ver pela escala aí é a Cisjordânia, né? A faixa de Gaza está muito pequenininha para identificar, e eu pintei o Iêmen de amarelo aí porque eu vou falar dele daqui a pouco, tá? Já vou trazer ele para o debate aí também. Letrinhas vermelhas. No massacre em Gaza, dezenas de jornalistas foram mortos e outros perderam famílias. Tem casos aí de jornalista que perdeu a família inteira, perdeu filho, neto. Então tem casos de jornalistas que perderam toda a família com os bombardeios, com o massacre promovido por Israel. Então agora entram mais jornalistas, é esse o medo dos Estados Unidos, começam a observar ainda mais o que está acontecendo. Numa situação de trégua é possível, as comunicações aí podem acontecer, até porque já não existe mais precisão na quantidade de mortos. Sabe-se que a coisa está mais ou menos em 14 mil, mas é óbvio que esse número é muito maior. Tem muita gente debaixo de escombro. O próprio Ministério da Saúde de Gaza já disse que não dá para contabilizar mais quem está morto, porque as comunicações são cortadas e se perde muito esse monitoramento de quantos morreram. De forma que há um desastre de proporções, há um massacre de proporções gigantescas lá. A gente está falando de algo que está aí há mais de um mês e já matou milhares de pessoas. O medo dos Estados Unidos isso aí pode piorar a imagem de Israel ainda mais do que ela já está piorada. Letrinhas azuis.
Israel atuou para fechar escritórios de canais de comunicação e tem cortado as comunicações em Gaza para ver se consegue reduzir o impacto na imagem de Israel. Mas é muito difícil controlar isso. Felizmente, a gente já tem condições de comunicação permitidas pela internet, que tem várias fontes, embora, sim, a gente deva admitir que muitas pessoas não sabem explorar adequadamente isso e continuam reféns da mídia corporativa. Quando não é da mídia corporativa, é do seu curral virtual de informação de bolha ideológica. Isso, infelizmente, ainda existe isso, a gente sabe muito bem. Mas muita gente já consegue se movimentar melhor. E aí, pela rede, tem informação que chega. Aí a mídia é forçada a trazer alguma parte dessa verdade que está acontecendo lá em Gaza, senão ela não traria. Tenho certeza que a mídia corporativa, se não fosse forçada a fazer o que ela está fazendo, ela não faria. Ela só traz porque ela pode perder toda a credibilidade, o pouco que ela tem ainda. Então Israel trabalhou para tentar esconder, mas é muito complicado, né? Olha que interessante esse coordenador de ajuda da ONU aqui, né, de ajuda humanitária da ONU, ele diz que a situação em Gaza é a pior que ele já viu, tá? É isso que ele comenta numa entrevista que ele deu na CNN, se eu não me engano. É letrinhas azuis, né? Isso aí ainda referente à notícia anterior que eu estava discutindo. O Ministério da Saúde de Gaza diz que os cortes de comunicação tornam impossível contar os mortos. Então, o quadro é muito pior do que aquele que está sendo noticiado, certamente, né? E essas letrinhas vermelhas aí são sobre essa matéria aqui então, né? Essa do coordenador de ajuda da ONU. Esse coordenador de ajuda da ONU, ele disse que atuou no Camboja e viu muita coisa lá, lógico, porque no Camboja houve um episódio bastante dramático. Mas que o caso de Gaza choca muito por ser especialmente a morte de mulheres e crianças. E claro, tem o caso dos idosos também. Então não é bem assim, guerrilhas, combatentes, opositores políticos, né? O chocante é que é algo centrado em mulheres e crianças. A gente está falando de um massacre, de não só das gerações de hoje, como das próximas, que poderiam crescer, ter o seu futuro. Isso é que é chocante, segundo esse coordenador de ajuda da ONU. E ninguém aqui vai dizer que a ONU é uma instituição contra a OTAN, uma instituição palestina. Isso é bobagem, só lunático fala uma coisa dessa. Então o que a gente está vendo aqui é um cara que está chocado com o que está vendo, entendeu? Inclusive a ONU deveria atuar muito mais incisivamente do que o faz. A ONU está muito aquém daquilo a que ela se propõe, se é que ela realmente se propõe e não é só para ficar na teoria. Então a gente está vendo que uma instituição ultra moderada, ultra limitada, que não faz aquilo que deveria fazer, chocada com um desastre, que está vendo um massacre que está acontecendo em Gaza. Letrinhas verdes. Ele diz também que as crianças não vão às escolas, ou seja, não têm uma perspectiva de futuro, e que os hospitais são zonas de guerra, e que isso é chocante demais. O que torna chocante é que não há lugar em Gaza onde não esteja sendo feita guerra. É escola, é hospital, não existem normas, limites, não existem regras para Israel. Israel já destruiu toda e qualquer possibilidade de respeito contra normas que tentam evitar crimes de guerra. Israel comete crime de guerra com uma naturalidade enorme. Crimes humanitários, deve ter cometido todo tipo de crime de guerra possível, né? Letrinhas azuis. Continuamos no mesmo tema. O coordenador da ONU, lá, né, de ajuda da ONU, ele diz que é atroz que Israel e Estados Unidos estejam negando os números de mortos. Aí dá para usar uma expressão que a mídia corporativa adora usar, que é o negacionismo, é um tema da moda, né? É um termo da moda, que é esse negacionista disso, negacionista daquilo, negacionista daquilo. Então, já que a mídia gosta de usar, seriam Estados Unidos e Israel negacionistas de mortos? Porque o Ministério da Saúde de Gaza, ele já deixou muito claro, ele já publicou a lista com nomes de pessoas que estão lá. A gente sabe que tem jornalistas que estão morrendo aos montes, então é um fato. Os caras estão negando um fato. Tá na hora da mídia, que gosta de chamar todo mundo de negacionista, chamar esses caras de negacionistas também, né? Ainda sobre o mesmo tema, né?
Mas aí entra o Iêmen, por isso que eu pintei lá no mapinha para vocês, né? Só para lembrar que eu pintei o Iêmen aqui, né? Por que está pintado? Porque eu vou falar dos Houthis agora. Os Estados Unidos analisam possível designação ou redesignação, né, porque já foram, deixaram de ser e agora podem voltar, uma designação terrorista para os Houthis, que é um grupo que atua no Iêmen, que governa parte considerável da população do Iêmen. Letrinhas vermelhas. O motivo para os Estados Unidos tentarem devolver a designação de terroristas para os Houthis é o fato de eles terem apreendido um navio ligado a Israel no Mar Vermelho. Eu botei ali o Mar Vermelho, é no Mar Vermelho, tá? Então, percebam ali que está o Mar Vermelho ali, né? Que separa ali a Arábia Saudita do Egito, só para vocês terem uma ideia, né? Tá ali o Egito, Sudão. Tem o Iêmen, aí entra ali naquela embocadura e tem o Mar Vermelho que vai em direção ao Mar Mediterrâneo, em direção ao Canal de Suez. E o Iêmen capturou um navio ligado a Israel e justamente por isso pensa-se em designar os Houthis. Mas eu acho que tem algo mais aí, não é só isso. Tá? Os Houthis têm atuado contra o Estado de Israel, lançando drones contra Israel. Os Estados Unidos abateram alguns aí, inclusive. Né? Letrinhas verdes. Estados Unidos e Israel atuam para reverter os avanços promovidos pela China quando a China colocou o Irã e a Arábia Saudita para negociarem e, negociando, conseguiram uma situação de pacificação no Iêmen. E isso foi uma vitória diplomática chinesa. Não é impossível que Estados Unidos e Israel estejam atuando, levando o Iêmen para dentro os Houthis para dentro de uma situação para tentar devolver uma situação de caos ao Iêmen. Os Estados Unidos, em boa medida, são responsáveis, junto com a Arábia Saudita, pelo que acontece no Iêmen, que é uma grande crise humanitária, da qual eu falei várias vezes aqui. A coisa estava melhorando, mas pode retroceder. Não existe problema no mundo, existem poucos problemas no mundo que não tem o dedo dos Estados Unidos. Tá? Já falei várias vezes aqui. Todos nós no mundo nos irmanamos aí nesse mesmo mal. Todos vivemos no mesmo planeta que as oligarquias e que os interesses de Estado dos Estados Unidos. Isso é um problema para todo mundo. Né? Por isso que deve ter aí um sentimento internacional anti-oligarquias e anti-máquina de guerra dos Estados Unidos, que é um sentimento anti-imperialista, na verdade. Né? Não tô falando aqui nada novo, só estou tentando. Porque às vezes eu acho que imperialismo, a gente naturaliza o termo e parece que muita gente até nem sabe o que significa exatamente. Né? Então, um retrocesso na pacificação do Iêmen. Isso pode acontecer também motivado pelo que acontece pelo massacre na faixa de Gaza. Lógico, os Houthis não vão ficar quietos aí perante esse problema. Né? Ainda no mesmo tema, né? Israel, faixa de Gaza, palestinos e um posicionamento do Hezbollah. Tá? Pelo que eu vi, o Hezbollah diz que não haverá trégua por parte dele. Se Israel continuar mandando ver aqui, a gente vai continuar respondendo. É o que eu trago nessa matéria do The Cradle aí, tá? Que é um bom portal, né, de notícias e artigos, né? Tem umas matérias bem breves ali, mas muito assim que trazem uma quantidade boa de informações sem se estender muito, né? Para quem não gosta, quem gosta de ler rápido e já sair fora, né? O Hezbollah não faz parte da trégua que se estabeleceu entre o Hamas e Israel, diz o próprio Hezbollah. Enquanto Gaza se prepara para um cessar-fogo de 4 dias, vários ataques do Hezbollah atingiram locais israelenses na fronteira, ou seja, não parece que o Hezbollah vai participar da trégua. Se isso mudar, ou se tiverem outras informações, me avisem, mas até onde eu sei, a coisa lá foi desenhada Hamas-Israel, não foi desenhada Hamas, Israel e Hezbollah. O Hezbollah é um grupo que atua no Líbano. Tá? O Líbano está pintado de amarelo no mapa aí, e o Hamas é um grupo palestino. Tá? Então eu sempre vou caracterizar rapidinho, até porque não custa nada e tem gente que pode se perder nos nomes. Né? Letrinhas vermelhas. A mídia israelense levantou rumores sobre a trégua também se estender ao Hezbollah. Isso não é verdade, o Hezbollah tratou de dissipar os rumores, que eu coloco nas letrinhas azuis ali. Ó. O grupo tratou de dissipar os rumores ao dizer que seguirá respondendo
a Israel mediante os ataques que Israel tem feito. O Hezbollah é provocado a atuar e está atuando, né? E ele vai continuar, não tem trégua nesse ponto aí. Né? Letrinhas azuis. Continuamos no tema do Hezbollah. O Hezbollah tem atuado para dividir a atenção militar de Israel com o fronte em Gaza, ou seja, tem o fronte no norte, ali em relação ao Líbano, e tem também o fronte em Gaza, que eu circulei em vermelho. Então Israel acaba tendo que dividir o seu esforço aí de guerra, né? Letrinhas não, agora a matéria da Al Jazeera. Seguimos no tema Israel, faixa de Gaza, palestinos. O acordo do Hamas com Israel divide políticos de Israel, visto como grande dano para o governo israelense. A gente já imagina quem é que está vendo isso como um dano, né? Foi o que eu falei ontem. Para o radicalismo sionista, isso é um problema. Por quê? Porque eles vivem desse ódio contra os palestinos, né? O fazer político desses caras ele tá alicerçado sobre isso. Então, quando isso perde intensidade, eles perdem voltagem política. Então, eles precisam manter isso aí em alta. A matéria continua. O primeiro-ministro israelense, que é o Netanyahu, ele fechou o acordo com o apoio dos parceiros da coalizão de extrema-direita, que é o extremismo sionista que eu digo aqui, que criticaram severamente a medida. Houve essa aceitação porque já não havia condição de continuar sem Israel se estrupiar completamente em termos de imagem. Só que aí os caras vão desvincular a imagem deles dessa aceitação. Por quê? Porque eles vivem do ódio contra os palestinos. Aí a cachorrada que alimenta esses caras com votos não vai gostar desse tipo de conduta. Aí eles se distanciam. Tanto é que ali, ó, em vermelho eu trago o Ben-Gvir, que é a figura de quem eu sempre falo aqui, que é um dos ministros aí do governo Netanyahu. O Ben-Gvir, que é um cara de extremíssimo, é um grande extremista sionista, né? O Ben-Gvir criticou a trégua, dizendo que representa a repetição de erros do passado, de movimentos anteriores que pararam numa ofensiva contra o Hamas, e que o governo agora está dividido. Isso é um grande problema para o Netanyahu, porque o Netanyahu precisou desses caras para ter maioria no parlamento. E o que está sustentando ele ainda é o apoio desses caras aí. Porque já há um consenso em outros setores políticos de que o Netanyahu não tem mais condição. Que é o que eu coloco nas letrinhas verdes. Se o Netanyahu perder o apoio do sionismo radical, ele estará morto politicamente. Eu acho que ele já está morto politicamente. Para que ele ressuscite, é preciso uma manobra gigantesca. A gente já viu ressurreições políticas. Elas não são fáceis. Elas não são fáceis. Para mim, Netanyahu tem tudo para ser o bode expiatório disso aí tudo. Não que ele não seja responsável, porque ele é. Mas ele não é o único. E ele pode pagar para passar a mensagem, entendeu? Não é impossível até, não sei, porque tirar o Netanyahu de circulação não é uma coisa apenas humanitária. É uma coisa que também atende a anseios de grupos poderosos em Israel, que já não aguentam mais Netanyahu. E pode ser que ele vá para o tribunal, porque o tribunal de Haia só faz quando é provocado pela OTAN, porque é uma ferramenta da OTAN. Né? Então pode ser que os caras queimem o Netanyahu, né? Que vinha tendo uma função extraordinária para a OTAN, que era a costura dos acordos de Abraão, mas se ele não for útil para isso, aí não sabemos por que ele será, né? Aí tem repercussão das eleições na Holanda, porque a Europa vive ela vive os reflexos do que acontece em Gaza e sobe ao poder nesse momento complicado. E não é só pelo que acontece em Gaza. A Europa vive isso há muitos anos, que é essa questão das pessoas que vêm do mundo islâmico, né, e descendentes, né, pessoas que são filhos de pessoas que migraram de países do mundo islâmico para a Europa, e isso é uma questão que está colocada para a Europa, né? Que seriam setores europeus que... Como conviver setores de pessoas, de franceses, holandeses, alemães, nativos e de famílias historicamente que vivem na Alemanha, na França, na Holanda, e como esse choque de culturas aí, esse choque de vivências se dá dentro dos países. Aí sobe ao poder na Holanda, num momento especialmente complicado, pode subir ao poder
O vencedor das eleições holandesas é o tal do Geert Wilders. É um incendiário anti-islâmico conhecido como Donald Trump holandês. Essa coisa do Donald Trump argentino, Donald Trump holandês, virou uma espécie assim, o Donald Trump brasileiro, o Donald Trump... Assim, virou meio que uma moda, assim, né? Mas eu quero analisar a figura do Geert Wilders, eu não quero falar do Donald Trump, tá? Porque agora virou meio que um vício colocar Donald Trump disso, Donald Trump daquilo, Donald Trump... Então vamos falar do Geert Wilders aí, né? Ele é um cara realmente anti-islã, ele é um cara que tem críticas à União Europeia, claro, ele não vai conseguir tirar a Holanda da União Europeia, isso não está colocado, mas isso está na campanha dele. Até porque a União Europeia tem um projeto atrelado ao da OTAN que não é popular, então ele ganha musculatura. Percebam vocês como candidatos críticos, partidos críticos do projeto da OTAN, não que ele seja, não vejam o Geert Wilders como um anti-imperialista, um anti-OTAN, não é isso. Mas ele tem crítica à forma como o governo holandês ele embarca cegamente em certos projetos. Mas não dá para ver ele como um outsider, porque o cara é totalmente pró-Israel, entendeu? Então, alto lá com a forma como vocês vão ver o Geert Wilders. O discurso dele achou um momento, entendeu? E ele conseguiu, foi surpreendente para ele mesmo. Por quê? Porque existe ali essa tensão islã-não islã na Europa, há muito tempo, mais especialmente ela ganha apelo agora. Existe uma crise econômica na Europa, em boa medida fruto das escolhas impostas pela União Europeia, que segue a agenda da OTAN, então ele encontrou um momento. É claro que a Rússia vai aproveitar para encostar nesse cara para fazer reverberar um certo caos na Holanda. Isso não tenho dúvidas de que isso vai acontecer. A mídia apresenta o Geert Wilders como o candidato russo. Não é bem por aí, porque eles também falam isso da Marine Le Pen. A Marine Le Pen não é uma candidata pró-Rússia. Entendeu? Então é uma forma até de tentar restringir o alcance do discurso do Geert Wilders. E de qualquer coisa que seja anti-OTAN. É sempre associar a Rússia para tentar assustar. É um agente russo, né? Que vai naquela linha de o risco da Rússia. Só que o Geert Wilders chegou lá, e pode chegar lá, ele pode montar uma coalizão que faça a maioria e ele governe, seja liderança na Holanda. A questão é o impacto que isso vai ter, porque ele é um cara anti-islã mesmo. A tendência é de que vai gerar problemas, né? Letrinhas vermelhas. Após as eleições, o Wilders ele pode formar uma coalizão para ter maioria no parlamento, esse é o fato. Letrinhas azuis. Sua posição anti-islâmica pode ser um fator de crise para a Holanda, sobretudo agora, né? Porque a gente viu comportamentos na França e na Alemanha, por exemplo, como eu coloco nas letrinhas verdes ali embaixo. A Alemanha e a França já foram forçadas a retroceder sobre a repressão contra protestos pró-Palestina. Então, são problemáticas essas decisões. Por quê? Porque a gente tem uma grande comunidade islâmica que vive na Europa. Isso pode gerar problemas. Então, o Geert Wilders, ele pode subir ao poder e isso pode gerar problemas. Esse aí é o Geert Wilders, tá? Esse é o Geert Wilders. Letrinhas azuis. O Reino Unido já recusou sua visita ao país por representar um risco à segurança, já que a repulsa de muçulmanos contra ele é muito grande. Vamos ver se ele realmente vai chegar lá e o que ele vai fazer. É provável que ele tenha que atenuar o discurso dele, porque uma coisa é o que se diz, outra coisa é a possibilidade de fazê-lo. Ele diz que quer botar em pauta, né, como eu coloquei nas letrinhas vermelhas, ele é um ardoroso defensor de Israel, então alto lá com o que vocês vão pensar sobre o Geert Wilders, né? Nossa, ele não coloquem nele aquilo que não está nele, tá? E disse que quer pautar a saída da União Europeia, que é uma outra questão que não vai colocar. Isso aí não está colocado, né? Mesmo o governo polonês, que tinha vários atritos com a União Europeia, nunca pôde nem cogitar isso. Por quê? Porque 70% dos poloneses são contra, e eu estou falando da Polônia mesmo, né? Não estou falando da Holanda, são contra a saída da União Europeia. Embora tenham problemas com a agenda da União Europeia, mas ninguém questiona continuar. Então o Geert Wilders ele faz o discurso em cima disso, botar em prática outra questão. É preciso diferenciar o que é o que o cara usa como apelo daquilo que ele realmente vai fazer. Que é o que eu falei sobre o Javier Milei. Uma coisa é ele falar que vai fazer um monte de barbarismos. Outra coisa é ele executar isso. Ainda bem que no caso dele existe a realidade. No caso desse cara aí,
existe a realidade, porque se esse cara fosse botar em prática, não falo sobre a União Europeia, mas no que diz respeito ao Islã, seria complicado para a Holanda, viu? Seria bem, mas claro, é muito provável, eu não vi nada ainda, até eu vou pesquisar, que o soft power russo vai encostar nesse cara aí. Vai encostar porque dá para fazer jogo com esse cara, entendeu? Não é que a Rússia seja aliada dele, mas a Rússia vê um cara que pode sofrer pedrada da União Europeia e ela aproveitar para usar o cara como uma escora dentro da Holanda. Oferecer o ombro para chorar, entendeu? Isso é da política, isso é totalmente natural, né? É assim que é, não tem bobo, né? Não tem bobo na política e na geopolítica. Vou falar sobre a França, né? Que teve uma fala aí curiosa. A França nega perder espaço no continente africano, né? Negando as aparências, disfarçando as evidências, né? Porque isso aí é o que está acontecendo é óbvio no continente africano. Mas a França tenta mostrar que não é bem assim. Trago a seguinte matéria: a França não está de forma alguma a ser expulsa da África. Não, imagina se tivesse, né? Diz o ministro do Comércio Exterior da França. Aí eu coloquei o quê? Eu pintei a França de amarelo, Mali, Níger e Burkina Faso lá no continente africano. Então a França na Europa e alguns países africanos de onde a França foi chutada. Só alguns casos, tem outros, tá? Que a França vai muito mal. A gente poderia elencar outros países aqui. Estou trazendo só aqueles onde a coisa é mais visível. E sim, a França está a ser expulsa da África. Quem é o agente disso? E por que isso está acontecendo na velocidade que está? Se a sabotagem de pseudo-amigo da França, que seriam os Estados Unidos, se isso é operação chinesa, a russa, se isso é uma mistura com elementos de grande repulsa anticolonial, qual é a proporcionalidade disso para a gente entender o processo desses fatores? Isso está em discussão, mas o fato é que a França perde espaço no continente africano, isso não tem dúvida nenhuma, tá? Letrinhas vermelhas. O funcionário francês aí diz que o sentimento antifrancês é apenas narrativa de rede social. Nem vou dizer nada sobre isso, nem tem o que dizer, né? Letrinhas azuis. A França foi chutada do Mali, de Burkina Faso e do Níger. Tem dedo de sabotagem dos Estados Unidos que querem retirar a França da jogada para ocupar espaços, mas isso não aconteceu exatamente como esperado, porque a Rússia acabou avançando nesse xadrez e ocupou alguns espaços ali que não deveria ter ocupado, segundo a estratégia dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos atuaram para promover esse dano aí sim, né? A gente já falou várias vezes aqui que muitos militares de países africanos que participaram de golpes e levantes militares que depuseram governos foram treinados pelos Estados Unidos. Isso é fato, isso não é nenhuma hipótese, isso é um fato. E aí, último tema, vamos para a Ásia, porque as Coreias rompem um acordo militar, né? Um acordo militar lá de 2018, se eu não me engano, que buscava ampliar a desmilitarização na zona de contato ali, naquela faixa de contato entre ambas. Isso está agora se esvaindo, por quê? Por causa do satélite. Não é por causa do satélite, é a resposta ao satélite espião que a Coreia do Norte disse que colocou em órbita, né? Então o fato é que isso gerou um rebuliço aí, né? Pelo comportamento dos países em torno disso, a Coreia do Norte deve ter colocado mesmo, porque os Estados Unidos ficaram num frenesi maluco e a Coreia do Sul também já saiu brigando. É provável que seja verdade mesmo. Se não fosse, eles já teriam desmentido. Mas é muito provável que seja um fato. Não que a Coreia do Norte não minta, todo governo mente. Isso faz parte do jogo. A mentira é parte da vida. Retirem a mentira do dia a dia de vocês e a vida de vocês acabou completamente, a vida social. Então, a mentira existe, é um fato. Só que a resposta dos inimigos, dos adversários da Coreia do Norte revela que é muito provavelmente é verdade, porque reagiram muito mal.
Matéria da Reuters. Acordo militar quebra à medida que aumentam as tensões com a Coreia do Norte. É incrível, a tensão parece que a Coreia do Norte cria sozinha, né? É uma tensão entre as Coreias. Então isso de começar a romper o acordo foi a Coreia do Sul que começou, não foi a Coreia do Norte. A Coreia do Norte lançou o satélite espião, ela tem todo o direito de colocar em órbita equipamentos. Ela tem o direito de fazer isso. Ou a gente vai assumir que a órbita é só dos Estados Unidos. É só eles que podem colocar coisa lá. Então o fato, a Coreia do Norte colocou. Quem veio rompendo as coisas foi a Coreia do Sul. Letrinhas vermelhas. A Coreia do Sul cancelou partes do acordo após a Coreia do Norte lançar o satélite espião. Então, a Coreia do Sul, ela não quero mais isso aqui, aquilo ali, aquilo outro. Letrinhas azuis. Aí a Coreia do Norte respondeu saindo do acordo. E ela vai ampliar a presença militar na fronteira. Então, esse fato aí é um fato importante. É um fato importante. Isso é importante para o setor de defesa da Coreia do Norte. A Coreia do Norte é adversária de Estados Unidos, Reino Unido, do projeto da OTAN no geral, então é ótimo que isso tenha acontecido para a Coreia do Norte. Já falei para vocês que é muito fácil ler o que eu acho ótimo ou o que eu acho muito ruim, né? É só ver se isso fortalece o projeto da OTAN ou se enfraquece. Como é um canal crítico à OTAN, um fato que irrita a OTAN é altamente positivo. Tá? E aí chegamos ao momento final do vídeo, que é o momento de passar o chapéu, pedir o apoio financeiro para aqueles que gostam do canal, que querem apoiar o canal, que podem apoiar o canal. Apenas os anúncios que aparecem, as propagandas que aparecem durante o vídeo, não garantem a existência do canal. Se eu fosse depender apenas da receita dessas propagandas, ficaria difícil manter o trabalho. O que mantém o canal é o apoio financeiro que alguns de vocês dão e pelo qual eu sou extremamente grato pela confiança no trabalho. Então eu sempre coloco formas de apoio, vocês podem optar por uma delas, né? Não são as três, é opcional. Eu quero duas, tudo bem, agradeço ainda mais. Para quem vê que o canal é importante para a sua informação, para a formação da sua compreensão sobre temas internacionais. Tem gente que já diz, já coloquei como algo habitual meu, todo dia eu me informo por aqui. Vê que é importante, quer apoiar e pode, formas de apoio estão aí. As três formas de apoio são bem-vindas, não estão em ordem de importância, qualquer uma delas é bem-vinda, e em cada uma delas vocês podem optar por apoiar com o valor que quiserem. É uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. A primeira forma de apoio é através de boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma Apoia-se, que é uma plataforma de apoio virtual. Está aí o endereço, o link, o site do Apoia-se. Segunda forma de apoio é pelo Pix. Está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que coloca o número do celular, telefone, CPF, CNPJ como chave Pix. Eu coloco um e-mail. Se vocês digitarem pixverdadeconcreta@gmail.com lá na chave Pix, vai aparecer o meu nome, que é Thiago, e vocês podem fazer a doação no valor que vocês quiserem. Tá? Terceira forma de apoio é pelo botão Seja Membro, que fica embaixo do vídeo, ajuda pelo YouTube, tem várias faixas de valor para vocês apoiarem. Repito, as três formas são bem-vindas. Repito também, agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho. Vou parando por aqui e tchau para vocês.